Palmeiras, vem com força total? Vai estar empolgadão? E o Galo, vem depenado, triste? Como que vai vir? Sabe que tem semana que vem? Quartas de final da Copa do Brasil. O cartoleiro não tem um dia de paz. Então, se você tava pensando assim, acabou, né? Semana que vem não tem Sula, não tem Libertadores, ninguém vai poupar. Vai sim, senhora. A gente ainda vai ter que ter cuidado com os times que vão poupar por conta da Copa do Brasil. Fluminense, Fortaleza, Corinthians, Atlético Goianiense, Atlético Paranaense, Flamengo, América Mineiro e São Paulo. Tá bom pra você? Só isso, ó. Tá de boas. Se você não me conhece, eu sou Carol Bernardi, tô aqui para te ajudar a escalar o teu time no Cartola. Essas são as minhas redes sociais. Me sigam lá no meu Instagram, no meu Twitter. E onde você não pode deixar de me seguir é lá no grupo do Telegram, onde eu reúno todas as informações de Cartola e coloco lá. O grupo é completamente gratuito, o link tá aqui na descrição, é só clicar que você cai direto lá no grupo e tem acesso a várias informações que você precisa saber aí antes de montar o teu time, antes do mercado fechar. Já sabe, né? Esse time que eu vou fazer é aquele time base dos times, né? Dos jogadores que estão prováveis neste momento. E aí na nossa live de sábado, das 14 horas, a gente bate esse time com as informações, vê quem a gente precisa trocar, quem vai sair dos prováveis, quem vai entrar, enfim, a gente faz tudo isso na nossa live de sábado. Por enquanto, a gente monta esse time base com o que a gente tem na mão. Já vou adiantar, tá? Vai ser uma rodada difícil, vai ter clássico, vai ter... Ó, se prepara. Minha iluminação não tá a melhor do planeta, mas vambora que é o que temos para hoje. O que importa é a informação. A gente sempre começa pelo gol, né? Eu acho que o João Paulo nessa rodada é uma opção mais ousada, mas talvez valha a pena. O América Mineiro melhorou muito a média de gols feitos, porque no último jogo em casa fez 3 gols, mas passou vários jogos sem fazer gol em casa e é um dos times que mais cede SG. Então, o João Paulo é mais ousado, mas vale aí. Walter é uma opção que eu gosto muito para essa rodada. Vai jogar contra o Juventude, que é um dos piores ataques e piores defesas. Tem também aí uma chance de SG. Vamos lá. Entre Everton e Cássio, os dois eu acho que vão trabalhar bastante. Eu, particularmente, Carol, não gosto muito de escalar em clássico, porque os times entram, né, diferente em clássico, como se diz, clássico não se joga, se ganha. Então eu fico um pouco cabreira aí. Se eu tivesse que escalar um dos dois no clássico, eu escalaria o Cássio, porque o Palmeiras tem uma média maior de chute a gol, ou seja, mesmo que o Corinthians perca o SG, o Cássio pode fazer aí várias defesas e recuperar a pontuação. A média de chutes no gol do Corinthians não é tão alta assim. Então, se o Corinthians de repente achar um gol ali, fizer um gol, talvez o Everton não tenha tanto tempo para recuperar. Se eu tivesse que escolher um dos dois, seria o Cássio, tá? Um outro goleiro que é muito bom para a rodada é o Santos. Não é tão fácil esse confronto contra o Atlético Paranaense, que vem bem, mas o time do Dorival, mesmo quando vem um time alternativo, tá dando trabalho para os seus adversários. E o Flamengo, em casa, ele é uma das melhores defesas e um dos melhores ataques. Então, junta aí a fome com a vontade de comer. Eu acho ele muito bom para essa rodada. Outro que eu acho que é muito bacana é o Tadeu, que é um dos que mais tem defesas, né, aí no campeonato. Joga contra o Avaí, que é o segundo pior visitante. O Avaí parece 2 times diferentes, o que joga em casa e o que joga fora de casa, né? E aí ele é o segundo pior visitante. Também tem uma chancezinha de SG para o Goiás, que em casa faz gol em todos os jogos. Pode até perder o jogo, mas faz gol. Eu vou começar aqui, tá? Nosso time pelo Santos. E depois a gente vê o que acontece, a gente troca ele no sábado, tá? Na zaga, vamos lá. Tem aqueles nomes Master Blaster que a gente, né, costuma colocar
tem um Gustavo Gomes aí, mas e aí? Será que ele joga? Que ele não joga? Como que vai ser Gustavo Gomes? Mas óbvio, né, gente? Ele é um dos zagueiros mais caros, então dá pra gente colocar Gustavo Gomes e colocar alguém bacana no banco de reservas, né? Vitor Cuesta é um cara que tá muito bem cotado para essa rodada. O Nathan Silva é um cara que, ok, vai ser um jogo difícil pro Galo, mas olha lá, atenção, tá? A gente viu contra o Santos um Coritiba bem diferente sem o Igor Paixão. Tem o Léo Gamalho, tem o Aleph Manga, sim, tem, mas a gente não viu um Coritiba super ofensivo como era. O Nathan Silva, na última rodada, fez 3,84, mesmo perdendo o SG. Se ele tem o SG aqui, ele faz mais de 8 pontos. Manuel eu sempre gosto, né? Embora o confronto não seja tão fácil aí para o Fluminense, o Inter joga em casa, mas é aquele zagueiro que também tem sempre chances de gol. Uma alternativa ao Gustavo Gomes é o Murilo. O Marcelo Benevenuto é uma opção que quase ninguém vai olhar. É clássico e tal, só que qual que é a diferença? O Ceará, ele em casa não é tão bom assim quanto ele é fora. E o Fortaleza tá fazendo mais gol fora do que em casa. O Fortaleza tem 3 rodadas que consegue segurar o SG, apenas isso. Então, é como uma alternativa aí, algo diferentão, dá para encarar um Marcelo Benevenuto. Agora, um cara que tá se destacando muito, Fabrício Bruno também é uma boa, é o Joaquim. Eu cheguei a falar dele no vídeo passado, mas eu falei, atenção, talvez não seja uma rodada tão boa para você colocar o Joaquim, porque foi contra o Fluminense. E contra o Fluminense, você ia ter que escolher entre colocar o Joaquim e colocar um Cano, por exemplo. Mas mesmo perdendo o SG, o cara fez 4,90, foi bem demais. Carol, posso dobrar aí o Walter e o Joaquim? Pode, inclusive eu vou colocá-lo e vai ser uma aposta aí para nossa rodada, tá? E vou de Gustavo Gomes porque é o zagueiro mais caro. Depois pra gente fazer a troca, fica mais fácil. Tá? Do que, mas faltou dinheiro aqui, faltou dinheiro ali e tal, tarará. Então, por enquanto, eu vou aí de Gustavo Gomes. Nas laterais, gente, não tem muito o que falar do Luan Cândido. Ele jogou na última rodada, parece que até que ele tava como centroavante, sei lá, ele tava jogando muito lá na frente. Eu acredito que esse seja um jogo para gol dos dois lados, que não seja um jogo para SG. Mas a gente sabe do potencial do Luan Cândido e a média dele fala por si só. Brits é um cara que tá chamando muita atenção, falei dele no vídeo passado, olha quanto ele fez, 13,90. Carol, posso dobrar um Brits e um Juninho Paraíba, Juninho Capixaba? Pode sim. Marcos Rocha é sempre boa opção, super pouquinho para valorizar. Carol, por que você fala isso? Eu não tô precisando de cartoleta, mas sempre tem alguém que ainda precisa balancear. Samuel Xavier, que também é um lateral bem ofensivo. O que vai enfrentar ele, Bustos, é uma boa. Essa dupla aqui é boa dupla, é bom deles. Juninho Capixaba, como eu falei. Saravia aí também entra como opção. Eu quero triplicar o Cuiabá. Eu já acho um pouco loucura, mas para quem quiser tem o João Lucas. E para aqui e para baixo, gente, aí é só aposta. Então a gente com o Luan Cândido aqui, porque ele é bem ofensivo, tá? E eu quero colocar alguém do Fortaleza para esse SG, então eu vou de Brits. Já falei, tem várias opções, dá inclusive para colocar Juninho Capixaba, inclusive para colocar os caras do Flamengo. Que a gente só tá com o goleiro Santos aqui, dá para dobrar o Flamengo tranquilamente, dá para colocar um zagueiro do Flamengo aqui, enfim, a gente discute isso e fala sobre isso no sábado, tá? Como eu falei, isso aqui é um time base. Eu sei que vai ter um monte de gente me xingando nos comentários, como sempre, que time isso, time aquilo, mas às vezes a pessoa pega só o time final e não presta atenção nas explicações. Bom, Rafael Veiga, na última rodada, tirou a Uruca e voltou a marcar de pênalti. Aí teve o jogo contra o Galo, fez de pênalti de novo. E ele, obviamente, né, gente, o Scarpa
por 2 motivos. Um deles que ele tá super desvalorizado. Ah, Carol, mas ele deixou a gente na mão. Deixou a gente na mão na rodada 21. Faz quantas rodadas que ele joga bem? Não dá pra falar isso do Scarpa, né? Tipo, o cara mantém uma regularidade. Zaratio, eu acho uma ótima para essa rodada. Entre o Zaratio e o Nacho, eu fico com o Zaratio. Edenilson também, pela questão de pênaltis. Aliás, eu coloco lá no grupo do Telegram depois a quantidade de pênaltis dados pelos árbitros. Embora, gente, hoje em dia é muito mais uma questão de VAR, eu sei, mas dá pra gente seguir ali um direcionamento. Arias eu sempre acho que é boa opção, também não foi muito bem na rodada passada, mas eu sempre acho que é boa opção. Tá aqui um cara que tem que estar no time, porque quando o Dorival entra com um time alternativo, que é o provável que vai acontecer, o Flamengo encara o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro e depois de novo pela Copa do Brasil. Então, mesmo entrando no time alternativo, o Lázaro, ele acaba jogando como um falso 9. Ele tá lá na frente, é o cara de referência. Então, dificilmente você consegue deixar esse cara aí de fora do teu meio-campo. Vina, que perdeu o pênalti, madre de Deus, Vina. Que pipocada, hein, Vina? Que pipocada. Eu vou com um cara que não tá com muita moral nessa rodada, né? Tirando Scarpa, que é o... Cadê ele? Meu Deus! Aqui. Que é o Arias. Por que eu vou com o Arias? Eu sei que não é um confronto fácil contra o Inter, mas o Fluminense, há 9 jogos faz gol. 9 jogos seguidos tem feito gols, ali, pelo menos um gol na partida. E a gente sabe que a probabilidade do Arias ter participação nesses gols é muito grande, tá? Então, eu vou aí com o Arias e fechamos nosso meio-campo com Lázaro, Arias e Scarpa. No nosso ataque, gente, aí que vai estar o diferencial, eu acho, nessa rodada. Não vai estar aquele ataque tudo igualzinho, sabe? Óbvio que o Caleri é uma boa, joga em casa. O São Paulo não tem ido muito bem, é verdade? Não fez gol nos 2 últimos jogos, também é verdade. Mas, tirando esses 2 últimos, que inclusive perdeu, tinha feito 3 gols num jogo, 3 gols em outro, 2 gols em outro. Então, assim, é um jogo em casa. E o Bragantino gosta de tomar uns golzinhos, né? Então, assim, não é nada absurdo colocar um Caleri no teu time, não. Outro que não é um absurdo é o Hulk. Eu sei que o cartoleiro não tá tão feliz com o Hulk. Hulk é outro que deu uma pipocada no jogo contra o Palmeiras. Errou um gol lá que poderia ter sido o gol da classificação. Enfim, o cartoleiro tá meio com o pé atrás de Hulk. Mas eu acho que para essa rodada contra o Coritiba, que vem tomando muitos gols, vale essa aposta. O nosso primeiro não tem nem o que falar. A gente vai de Cano, tá? Faz aquela duplinha ali com Arias que pode dar bom. Claro que o Inter também é muito provável que faça gols, mas o Inter a gente pode vir do Carlos de Pena, pode vir do Edenilson, pode vir do Alemão, pode vir, enfim, é um gol que pode vir de qualquer lugar. Léo Gamalho, se alguém vai tirar o SG do Galo, a probabilidade de ser o Léo Gamalho é grande. Roger Guedes, para quem gosta, né, de saber, é lei do ex, aí no clássico. Mendonça também é clássico, mas também, se tiver que tirar o SG do Fortaleza, a probabilidade de ser ele é grande. Everton também é muito boa alternativa, sem assistência nem nada, fez 5,10, uma ótima média básica. O Erisson, o cartoleiro, tá bravo, vou pular. Luciano, uma alternativa ao Caleri. Rony voltou com tudo, a verdade é essa, voltou de lesão, jogou os 90 minutos, bateu o 5º pênalti, bateu muito bem, então pode vir empolgadão aí para esse clássico. E aí não dá para deixar de fora, não dá para ignorar Pedro Raul. Se eu já colocava ele em rodadas normais, imagine em rodada que o Goiás faz gol em todos os jogos. O Avaí, segundo pior visitante. O cara fez gol nos últimos 4 jogos. Tipo assim, é juntar a fome com a vontade de comer, gente. Não tem como deixar o Pedro Raul fora desse jogo. Não tem, impossível, tá? E vou finalizar aqui com o Arthur, que também é 8,80, mas gosta, tem um passado bom aí com o São Paulo. Gosta de fazer uns golzinhos no São Paulo, tá? Mas aí também a gente tem Marinho, tem Thiago Galhardo, que pode dar bom, como eu falei, Carlos de Pena, o próprio Pedro Henrique. Então tem algumas opções boas para essa rodada que pode diferenciar aí o seu ataque. Eu não vou nem pensar, tá?
Pedro Raul vai ser o meu capita. E de técnico, diante de tantos confrontos equilibrados, ou até mesmo clássicos e tal, eu não vou pensar, tá? Eu ficaria aqui entre Fernando Diniz, eu não vou pensar, é ótimo. Vou pensar, eu quero dizer, tipo assim, eu vou ficar entre Fernando Diniz, que os jogadores do Fluminense geralmente pontuam bem, e Dorival Júnior, que mesmo indo com time alternativo, o Flamengo tá com uma média absurda de gols. Tem o Pedro também, né, que se jogar, eu coloquei o Lázaro, mas se o Pedro entrar nos prováveis, é uma ótima para colocar nesse time. Se ele tiver no sábado, de repente ele entra aí no lugar do Arthur. Então a gente tem bastante opção bacana para essa rodada. A princípio, nossa escalação fica assim, e aí, como eu falei, a gente bate tudo isso. Foi um time barato, ó, de 119 cartoletas e 75, mas a gente bate tudo isso lá na nossa live de sábado, tá? Um beijo para vocês, bora mitar!